Seja bem-vindo, governante! Hoje a gente vai falar da evolução das estruturas. É muito importante a gente conhecer a evolução das estruturas organizacionais. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma escolha. A gente precisa fazer a nossa escolha mediante a isso. Então a gente precisa conhecer o quanto ela foi evoluindo, né? E o quanto isso afeta diretamente o mercado. Nessa aula, o que a gente vai entender? As vantagens e as desvantagens de alguns modelos de estrutura, não todos porque são muitos, mas os mais significativos, né? E aqui a gente vai explicar também por que algumas permaneceram com o seu modelo de estrutura organizacional. Eu fiz um desenho aqui para você, ó, mostrando vários tipos, olha aqui, vários sistemas. Centralizado, descentralizado, né, mas a estrutura mais tradicional. Então é isso que eu quero trazer para vocês agora, bora lá. Gente, a primeira estrutura que eu quero te mostrar aqui é a funcional. Vem comigo, governante, dá uma olhada aqui. Dentro dessa estrutura funcional, o que nós temos? Diretor-presidente, diretor técnico, a própria presidência, o CEO, gerente de sistema, gerente de suporte, gerente de produção, e aí começa a vir a coordenação, coordenador de sistema, coordenador de projetos 2 aqui, e depois começa a vir os analistas, começa a vir os arquitetos de software, desenvolvedor e estagiário. O que nós temos aqui, gente? Uma estrutura funcional. Qual é a vantagem de se ter uma estrutura funcional, tá bom? Promove especialização funcional, permite maior eficiência na execução das tarefas, facilita o desenvolvimento e o conhecimento especializado e a coordenação dentro de cada departamento. Essa é a vantagem de você ter uma estrutura funcional. A desvantagem, né, o que é? Pode gerar problemas de comunicação. É muito normal, é muito comum até dizer que problemas de comunicação, a coordenação entre os departamentos, ele dificulta uma visão holística, né, da organização. E a adaptação rápida às mudanças nunca vai ser, tá? Então essa é uma desvantagem de um sistema funcional, tá? De uma estrutura funcional. Se você quiser agilidade, você não vai ter nele. Ok? Por isso que é importante você conhecer eles. Vamos para nosso segundo modelo de estrutura, que é a divisional. Olha que legal. O que nós temos? A presidência, a diretoria, aí a gente começa a ter as divisões. Eu trouxe até uma do agro, porque quem me conhece sabe que meu coraçãozinho bate pro agronegócio, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui a divisão farmacêutica, a veterinária, a química. E dentro delas, olha o que eu tenho. Analgésico, antibiótico e xarope, tá dentro da farmacêutica. Na veterinária eu tenho a região sul, a sudeste e a centro-oeste. Olha, aqui eu tenho por produto. E na veterinária eu coloquei por região. E na química eu tenho pigmento, fosfato e inseticida. Olha como tá diferente. Então eu tenho uma estrutura divisional. Vamos conhecer... Gente, dentro da divisional, as vantagens dessa estrutura, ela permite uma flexibilidade e uma maior adaptação a diferentes ambientes e mercados, como a gente viu. Favorece o foco no resultado dentro de cada unidade de negócio. Então essa é uma vantagem incrível da estrutura divisional. Mas a desvantagem é que ela pode levar à duplicação de recursos e esforços em diferentes divisões. Gente, eu vou duplicar mesmo os meus recursos, né? Isso pode maximizar aí meu custo ou até minha mão de obra, tá? Pode dificultar o compartilhamento de conhecimento entre as divisões e a sinergia entre elas. Por quê? Vamos olhar aqui. Se eu tenho a divisão veterinária que está cuidando por departamentalização e eu tenho a farmacêutica que está cuidando por produto, eles não conseguem se comunicar entre si. Eles não conseguem trabalhar juntos, porque são departamentos, eu tenho uma divisão muito bem definida e estabelecida em cada um desses polos. Concorda comigo? Então isso dificulta. Mas em contrapartida eu tenho flexibilidade de ambiente, eu tenho flexibilidade de mercado, eu opero em maiores mercados, vamos dizer assim. Vamos para a nossa terceira estrutura, que é a matricial. Tá? A matricial, a gente percebe que eu tenho aqui, ó, produção, engenharia, materiais,
Pessoal, segurança, tá vendo aí? Puxa aí comigo, ó. Vem comigo, governante. Projeto A, caminhando. Projeto B, caminhando. Projeto C, caminhando. Qual é a vantagem da matricial? Ela vai combinar a especialização funcional com a orientação por projeto. Eu vou fazer combinações, olha que legal. Ela permite um equilíbrio entre a necessidade do projeto e os recursos que a organização me oferece. Top, né? E ela também favorece a comunicação e a colaboração entre equipes. Eu consigo trabalhar com equipes multidisciplinares. Eu consigo fazer uma comunicação entre todas as equipes que eu tenho. Às vezes eu tenho 3 equipes e eu consigo comunicar entre as 3. Qual é a desvantagem da estrutura matricial? Ela pode gerar conflito de autoridade. Por quê? Porque ela é descentralizada. Então eu posso ter sim conflito de autoridade. Gente, a descentralização é o que está em alta. É o projeto que está mais em alto hoje. Mas em contrapartida, eu tenho sim uma briga por poder, eu posso ter ali, tá? Conflitos de autoridade e competição de recurso. Porque eu tenho que liberar recursos para as minhas equipes. Aí eu libero mais recursos para um, menos recursos para o outro. Por causa do andamento até dos projetos, isso pode gerar conflito, tá? Então, o que eu preciso? Solicitar uma gestão para garantir uma coordenação efetiva. Eu preciso ter uma gestão muito bem desenhada aqui, tá bom? Então, essa pode ser uma desvantagem sim, tá? E eu preciso ter uma resolução de conflito muito boa. E isso todo gestor precisa ter. Então, vem comigo aqui, governante. Todo gestor, ele precisa ter um trabalho muito bem feito sobre gestão de conflito, resolução de conflito, ok? Então, bora para a próxima. Eu tenho a estrutura em rede. Gente, essa estrutura de rede, eu acho ela maravilhosa. É fácil de trabalhar? Depende da tua gestão, tá bom? Eu tenho o diretor geral aqui no meio, ó. Aí eu tenho o gerente de marketing, o gerente financeiro, o gerente de RH, recursos humanos, e eu tenho o gerente de operações. Cada um deles tem a sua supervisão aqui. Ó, eu tenho dentro do gerente de operações pesquisa, produção e informação, e aí os funcionários. Dentro do gerente de marketing eu tenho publicidade e vendas, e os funcionários. Dentro do gerente financeiro eu tenho tesouraria, finanças e contabilidade e os funcionários. E dentro do RH eu tenho controle e contratação e os funcionários. Aqui, ó. Na estrutura de rede, quais são as vantagens de eu trabalhar no sistema de estrutura de rede, tá? Facilita a colaboração e a troca de recursos entre a organização e as unidades autônomas, que a gente chama. Permite a minha flexibilidade e a capacitação de respostas às mudanças no ambiente externo. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque eu tenho essa flexibilidade, eu posso capacitar e trazer resposta de fora para dentro. Ok? Qual é a desvantagem na estrutura de rede? Pode ser complexo para gerenciamento, devido à dependência de relação parcial e confiança. Então, você que é o CEO, você que é o visionário, você que é o gestor, tá? O que você tem aí, gente? Você precisa, ter uma confiança muito grande nos seus gerentes. No seu gerente sobre os subordinados aí vai trabalhar a tua equipe operacional ali embaixo, tá? Então você precisa ter confiança e isso pode ser uma desvantagem, porque se você não tiver uma equipe que você tem uma confiança nela, é uma desvantagem terrível, tá? Requer uma fonte de coordenação e comunicação entre os membros da rede, então você precisa ter uma comunicação muito boa, muito afinada, ok? Então a gente entendeu essa evolução aí das estruturas, a gente vai observar melhor no conhecimento na próxima aula, nós vamos entender as tendências, o que tá vindo aí, o que tá chegando para nós, ok? Então até a próxima aula, te vejo lá e corre lá. Gente, segue certinho aí, tá? Não pula a aula não, vem comigo, governante.